Muitos irmãos ao redor do mundo têm relatado revelações da parte do Senhor. A maioria relata que essas revelações vieram principalmente através de sonhos ou visões. Muitas coisas estranhas têm acontecido nesses últimos dias. O ano de 2022 foi o ano que trouxe muitas tragédias. O número de vidas que foram ceifadas por conta das fortes chuvas no Brasil em 2022 é bem maior que nos últimos 10 anos. E não somente no Brasil, mas no mundo inteiro aconteceram coisas terríveis, como o terremoto de 6,1 graus, que também abalou bastante o Japão. Fora os terremotos recentes, como no Peru e na Califórnia, entre outros lugares. Vulcões também entraram em erupção no ano de 2022, como na Indonésia e no Havaí. Muitos acontecimentos nos levam a crer que a hora é chegada. Você acredita que em 2023 será o ano da grande tribulação? Hoje vou compartilhar com vocês uma revelação que um irmão recebeu da parte do Senhor. Nesta revelação é dito para ele nitidamente que a grande tribulação começará no ano de 2023. Todos vocês precisam ouvir até o final. Eu tenho certeza que veio da parte do Senhor, pois o próprio Senhor disse que não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, exatamente como está escrito em Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Precisamos ficar atentos e ouvir. Assim, todos podemos analisar e ver se tal aviso vem da parte do Senhor. Devemos lembrar de não julgar os profetas, e sim as profecias. Antes de ouvirmos, eu peço para cada um de vocês nos apoiar deixando os seus likes. E claro, compartilhando este aviso do Senhor com mais pessoas. E também convido você que não é inscrito aqui em nosso canal para inscrever-se e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. E vamos ao áudio. Eu tive 2 sonhos nesses últimos dias e quero compartilhar com os irmãos. Não só eu, quanto outros irmãos estão tendo vários e vários sonhos que apontam para o fim de tudo e o início da nossa redenção. Então eu espero que os irmãos prestem atenção em tudo que você vai ouvir aqui. Eu vou falar primeiro de um sonho. O primeiro sonho que eu tive foi quando começa a tribulação. E o segundo sonho que eu tive foi a respeito de uma bomba nuclear que vai explodir a qualquer momento. Nesse primeiro sonho que eu tive, eu sonhei que eu interpreto ele. Se os irmãos tiverem outra interpretação, podem deixar aí nos comentários. Mas eu interpretei ele como o início da tribulação. Eu estava como se fosse numa praia. Eu não consegui identificar no momento se aquilo era uma praia ou era um rio muito grande. Acredito eu ser uma praia. E eu estava como se fosse com um monte de pé de coco, assim por trás de mim, né? E com isso, eu estava como se fosse numa confraternização de alguém, eu não sei dizer bem, mas era como se fosse uma confraternização. Todo mundo se divertindo, todo mundo brincando, jogando bola, aquelas coisas todas. Só que eu estava com um pressentimento naquele dia que alguma coisa poderia acontecer. Então, eu fiquei no meu canto sentado, chegou outro irmão para mim e me chamou para jogar. Vamos jogar bola? Aí eu peguei e disse, não, eu tô aqui de boa meditando, mas o que é que tá acontecendo? Eu digo, não, eu só tô meditando aqui, olhando essa paisagem e achando ela muito bonita. E aí o irmão pegou e disse, eu vou pegar a bola pra gente brincar. Aí eu disse, não, eu não quero não, eu vou ficar aqui meditando mesmo. Aí ele disse, não, eu vou pegar assim mesmo. Saiu e foi buscar essa bola. Na mesma hora que ele sai, começa a dar uma ventania muito grande. E lá começou aquele vento forte e eu comecei a olhar para todos os lugares. E aquele vento muito forte balançava aquelas águas e os pés de coco que estavam nas minhas costas se balançavam muito também. Com isso, eu me espantava,
levantava e ficava ali. Eu ficava com muito medo, sinceramente eu ficava com muito medo com o que eu estava vendo naquele momento. Aí eu olhava assim para um lado, olhava para o outro, e aquele negócio tudo balançando. Até então eu fazia de conta que aquilo ali era normal, mas eu sentia que alguma coisa estava acontecendo naquele momento. Na mesma hora o irmão chega com a bola. Quando ele joga a bola para mim, eu peguei ela e joguei de volta. O irmão jogou novamente a bola para mim e a bola foi parar perto de um pé de coco em uma casa. Eu fui buscar essa bola. Quando eu fui buscar essa bola, eu vi os pés de coco, era aqueles coco amarelo. Não sei se os irmãos conhecem, acredito que sim, que muitas pessoas usam eles para fazer remédio, chá e entre outras coisas. Também beber também, né? Mas, no entanto, essa bola foi parar lá perto. Aí eu vi aqueles coco bonito, aí eu disse, irmão, dá uma pausa aí, que eu vou tentar tirar um coco desse aqui pra mim, que esse coco aqui, a água é bem docinha. Isso tudo no sonho. Aí ele disse, tá bom, vai. Eu pegava um taco, um pedaço de pau que tava lá e tentava jogar nesse coco pra derrubar. Só que quando eu ia fazer isso, vizinha minha casa, vizinha esse pé de coco, tinha uma casa de uma senhora que me parece que vendia bugiganga. Bugiganga é essas coisinhas de casa mesmo assim, panela. Não sei como é que os irmãos conhecem aí na sua cidade, mas é que vende besteira, tipo panela, sacola, essas besteirinhas pequenas que tem muito inconveniência. Isso, inconveniência. Aí o que acontece? Eu vi umas panelas lá e nesse sonho eu sabia que minha esposa queria essa justamente panela. Eu batia lá na porta e chamava. Opa, dor de casa. Aí vinha uma senhora. Aí eu perguntava, aquelas panelas ali, moça, quanto é? Aí ela falava, entre para o senhor dar uma olhadinha. Uma anciã, muito velha mesmo. Eu acho que ela deveria ter por volta de uns 80 e tantos anos. Muito velhinho mesmo. Aí ela abria a porta, eu entrava e eu sei que cada saco de panela existia 3 panelas dentro. Cada saco existia 3 sacolas e nessas 3 sacolas, cada sacola tinha 3 panelas. Como eu sabia que minha esposa queria muito essas panelas, eu comprava as 3. Aí eu perguntava a ela, quanto é essas panelas? Ela falava, é R$20 cada saco. Aí eu dizia, então eu quero as 3. Ela tirava as sacolas de lá do pendurado lá que tava, me dava os 3 pacotes. Eu dava R$100 a ela. Quando eu entregava os R$100 na mão dela, ela dizia para mim que não tinha troco, sentia como eu ir trocar. Eu saía à procura de trocar esse dinheiro. Quando eu voltava, eu já tinha trocado o dinheiro, conseguia fazer uma troca e a pessoa me devolvia 5 notas de R$20. Eu voltava, entregava os R$60 a ela e ficava com 40. Ela me dava a panela. É aí onde tudo começou a se encaixar. Quando eu vou saindo, eu vi um quadro meio perturbador. Um quadro meio bagunçado. Não sei explicar bem o que tinha ali. Eu olhava para aquele quadro e perguntava a ela o que significava aquilo. Ela falava para mim que aquilo era o início da tribulação. Aí eu perguntava, como assim o início da tribulação? No sonho, eu tinha um pouco de entendimento do que iria acontecer no fim. Só que eu, tirava onda de doido assim e fazia de conta que não tinha conhecimento de nada para ver o que é que ela dizia. Aí eu perguntava, como é que a senhora diz que isso é o quadro, que é o início da tribulação? Eu queria que a senhora me explicasse o que significa isso, tribulação, o que é que vai acontecer e tal. Aí ela pegava e dizia, meu filho, senta. Aí eu sentava, ela dizia, olha, a tribulação vai começar. Nós estamos passando um período muito complicado na nossa vida e irá começar a qualquer momento. Mas muitas pessoas estão desapercebidas e vão deixar passar sem realmente ficar esperto com o que vem pela frente. Aí eu perguntava, mas o que é que vem pela frente? O que é que vai acontecer? Tem como a senhora me explicar? Aí ela dizia, meu filho, a igreja vai passar por um tempo, 2 tempos e meio tempo. Aí eu dizia, mas o que significa isso? Ela dizia que ia passar 3 anos e meio a igreja aqui na Terra. Porém, ela não me explicava qual igreja ia passar esse tempo aqui na Terra. Porque se você ler lá em Apocalipse, João recebe a revelação e Deus revela através do seu anjo a ele que fale sobre as 7 igrejas. E a gente sabe que em Apocalipse 3:10 fala claramente
que a igreja de Filadélfia será livrada da hora e não na hora. A questão do arrebatamento é algo que é indiscutível. Não tem como discutir o arrebatamento com ninguém. Qualquer pessoa que chegar para você e dizer que o arrebatamento não vai acontecer, que vai passar pela tribulação e tal, aquela coisa toda, por favor, sai de perto dessa pessoa. Porque essa pessoa está tentando roubar a sua coroa. Ela vai passar por um grande problema e quer levar você junto. Então não dê ouvido ao que essa pessoa tem a falar. Apenas não escute. Mantenha a sua fé e o foco na palavra de Deus. Aí, voltando ao sonho, ela dizia que a igreja ia passar por 1 tempo, 2 tempos e 1000 tempos. Eu perguntava o que era, ela falava que a igreja ia passar por 3 anos e meio. Só que ela não especificava qual igreja era essa. Mas a gente que lê Apocalipse, a gente entende que são todas as igrejas fora Filadélfia. Aí eu dizia, mas vai ser muito complicado. Ela falava que ia ser muito difícil e muitos não iam aguentar e ia ceder à tentação que viria sobre o mundo. Aí eu perguntava, mas a senhora sabe quando isso vai acontecer? Isso tudo no sonho. Eu perguntava a ela quando que ia acontecer. Ela dizia, meu filho, isso vai acontecer em 2023. Ela falou claramente 2023. Quando ela falava 2023, eu me arrepiava na hora, ficava muito angustiado, porque eu sabia que a gente já estava naquele sonho em 2022. Aí quando ela falava isso pra mim, ia começar em 2023, aí eu perguntava mais coisa a ela, só que ela se calava. Ela não falava mais nada. E nisso eu me acordei, muito angustiado e com aquela adrenalina, com medo. Chamei minha esposa, a gente conversou sobre o assunto e ela disse que tem tudo para acontecer exatamente como foi dito no sonho. A questão da data, que algumas pessoas podem querer criticar, é complicado muitas das vezes você explicar coisas assim com o áudio. E geralmente tem muitas e muitas coisas que seria bom a gente explicar pessoalmente a quem tem dúvidas. Então eu não vou me estender sobre isso, sobre a questão de datas, mas Deus deixou aí as estações, deixou o sol, deixou a lua, deixou os tempos, para que a gente ficasse ali esperto quando algo fosse acontecer, como por exemplo, a chuva. Quando ela vai chegar, primeiro escurece, as nuvens ficam cheias, Deus avisa antes que a chuva venha. Muitas pessoas se molham porque não quis se prevenir, porque muitas das vezes diz, só tá bonito para chover, mas não vai chover. No fim de tudo, acaba chovendo e se molhando. O arrebatamento é a mesma coisa. Pessoas estão sonhando, pessoas estão recebendo revelações, estão contando e muitos estão debochando. Mas tenham força, irmão. Se você tiver um sonho, se você tiver uma revelação, comente com as pessoas que estão próximas de você, porque essas pessoas precisam ouvir que o arrebatamento está próximo e está muito próximo. E vai aparecer muitos e muitos enviados do diabo para atrapalhar e tentar desfocar você do verdadeiro caminho que você deve trilhar. Fique esperto, porque as coisas estão acontecendo e cabe a você se prevenir ou não, acreditar ou não, ter fé ou não. As coisas vão acontecer rapidamente, sem ao menos as pessoas que estão desapercebidas conseguir ver. Quando essas pessoas querem ver alguma coisa, já vai ter acontecido. Então se prepare, porque o tempo do fim chegou. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o arrebatamento irá acontecer. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Este ano de 2022 aconteceu muitas coisas a qual nem imaginávamos. Foi o ano que surgiu muitas doenças e novos vírus. Foi o ano de grandes terremotos e desastres terríveis. Em 2022, o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil apontou que 33,1 milhões de pessoas não têm garantido o que comer
o que representa 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome. Isso segundo o site do Senado Notícias. Estamos a cada dia passando por situações difíceis e tudo indica que a volta de Jesus está mais próxima do que podemos imaginar. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso está em Atos, capítulo 2, versículo 17. Ao redor do mundo, irmãos e irmãs têm relatado sonhos e visões com a volta do Senhor Jesus e têm compartilhado através das redes sociais, que atualmente é a maior rede de comunicação. A internet é aberta para muitas coisas ruins acontecerem, mas também é uma grande porta aberta para podermos compartilhar os avisos que vêm da parte do Senhor. Podemos ajudar muitas pessoas compartilhando esses relatos e espalhando o amor de Jesus. Assim, acalmar muitos corações aflitos. Não devemos ter medo da volta de Jesus. Devemos ficar felizes, pois todo sofrimento e dor que existe hoje não existirá mais quando estivermos com Ele. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo e não se esqueçam de compartilhar com mais pessoas. Assim, você ajuda a gente e ajuda o próximo, levando o amor de Cristo. Fiquem todos com a paz e até breve.